Se eu tivesse feito todas as entradas desse ano, eu teria acontecido isso com a minha curva de capital, sem reinvestimento. Então, se eu sempre entrar com um capital mínimo e sempre repetir aquele mesmo capital, a minha curva de capital vai variar, né? Eu vou perder algumas vezes, vou ganhar outras, vou perder outras, vou ganhar outras, só que no longo prazo, essa minha curva aqui está decente. Aqui no canal, você me vê falando sobre Bitcoin, eu falo sobre a tecnologia, falo sobre por que comprar Bitcoin, guardar por longo prazo. Mas o fato é que nós estamos aqui entrando numa bull run, não dá para desconsiderar as outras formas de se ganhar dinheiro com isso. Então nesse vídeo eu vou te mostrar um trade específico, uma formação de um possível trade em Ethereum, e eu vou te mostrar uma forma específica de se fazer trade. Diferente do que a maioria dos traders por aí faz, né, que é utilizando análise técnica pura e simples, eu utilizo estatística para isso. Antes de mais nada, se você não me conhece, o meu nome é Alan Rodrigues, eu sou trader há muitos anos, sou analista CNPI, eu tenho outro canal aqui no YouTube onde eu falo só sobre trade. Aqui, nesse canal aqui especificamente, eu gosto mais de compartilhar ideias sobre Bitcoin, sobre a tecnologia, sobre segurança, mas eu vou começar a falar bastante sobre trade também, porque como eu disse, nós estamos entrando numa bull run, uma oportunidade gigantesca de ganhar dinheiro, de ganhar muito dinheiro, com certeza para ganhar mais do que simplesmente comprando e mantendo a moeda por longo prazo. Então, eu quero compartilhar essas ideias com vocês, tá? Uma breve explicação aqui sobre como utilizar a estatística, né? Como assim? Por que é diferente da análise técnica? Olha só, a análise técnica ela vai te mostrar um movimento do preço e vai tentar, a partir daquele movimento, entender quais são os possíveis cenários para os próximos movimentos, de repente até tentar prever algum movimento e se posicionar com uma expectativa de ganho ali no longo prazo, né? Uma condição onde você tem uma relação risco-retorno favorável e aí você investe naquele trade. Não necessariamente você precisa acertar todos, não se trata disso. Se trata de você se posicionar quando você tem uma relação risco-retorno favorável para você. Na análise objetiva, através de estatísticas, o que a gente vai fazer é medir essa probabilidade. É medir quantas vezes a gente ganha. Quando ganha, ganha quanto. Quando perde, perde quanto. Então a gente vai simplesmente usar números para isso, né? Então, por exemplo, se você quiser entrar num rompimento de pivô, você vai medir no passado. Todas as vezes que aquele pivô aconteceu, quando você entrou, você ganhou quanto? Quando você perdeu quanto? Qual foi a chance, qual a probabilidade de você ter lucro naquela operação? E aí você vai analisar esses dados e vai tomar uma decisão melhor. De cara você vai entender o seguinte, o que se aplica para um gráfico não se aplica para todos os gráficos. Diferente da análise técnica. A análise técnica o cara aprende ali a fazer uma avaliação do gráfico e ele vai aplicar aquilo ali para qualquer um dos gráficos, seja para o Bitcoin, seja para o Dogecoin, seja para Ethereum. Quando a gente analisa a parte estatística, a história é outra. Eu vou analisar somente os dados de Bitcoin e vou tomar as decisões baseadas naqueles dados para o gráfico do Bitcoin, não posso usar para outro. Se eu quiser trabalhar com Litecoin, com Ethereum, com Doge, com qualquer outro gráfico, eu teria que fazer análise estatística para aquele gráfico, tá? Então eu vou te mostrar aqui uma formação que está acontecendo para Ethereum agora, que pode ser um gráfico, pode ser uma entrada interessante que aconteça nos próximos dias. E aí é possível ganhar muito dinheiro com isso. É um tipo de entrada que não é tão escassa assim, ela acontece muitas vezes, mas com certeza ela é muito lucrativa no longo prazo. Vamos olhar aqui na minha tela que eu vou te explicar isso daqui no detalhe. Então vamos lá. O sistema que eu vou mostrar aqui é justamente um padrão que o Ethereum está em vias de dar uma entrada. É a média móvel de 20. Deixa eu colocar aqui na tela a média móvel. E o sistema de trade vai acontecer da seguinte forma. Deixa eu pegar um trade aqui para trás. Aqui, bem simples, ó. Quando um candle fechar acima da média móvel, você compra. E quando ele fechar abaixo da média móvel, você encerra o trade. E acabou. Então você perceba que vai ter várias situações que você vai entrar e o trade não desenrolou. E aí você vai ter perdido nesse caso. Olha aqui, perdeu 0,16. Nesse outro, você perdeu 0,83. Esse outro, você perdeu 0,33. Só que quando der certo o trade,
você vai ganhar muito. Nesse caso aqui, 3,4. Se a gente pegar aqui alguns trades para trás, um pouco mais fortes, deixa eu te mostrar aqui, né? O candle fica amarelo quando deu a saída e branco quando deu a entrada. Então, nesse caso, a gente entrou nesse candle e saiu nesse candle aqui, 8,7%. A ideia de fazer trades dessa forma é que você pode analisar todos os trades que aconteceram. Você não precisa ficar olhando no gráfico. Você pode usar estatística para isso. Eu vou te mostrar aqui um código em Python que ele vai rodar no período dos últimos 24 meses, esse script, e ele vai verificar para 10 ativos que eu escolhi aqui, quando deu a entrada, quando fechou acima da média móvel de 20 e quando deu a saída. E aí ele vai registrar para mim trade a trade. Feito isso, eu vou lá e gero um relatório que vai me mostrar o Ethereum, no total, nesses 12 meses, ele fez 993 entradas. Ele vai me dizer quantas vezes eu saí no lucro, vai me dizer, na média, quantas vezes, quando eu saí no lucro, né, qual foi a média de lucro que eu tive. A média foi de 2,4 e a média de prejuízo foi 0,6, que me dá um payoff, né? O payoff é a média do lucro dividido pela média do prejuízo, 4,02. E dá essa expectativa matemática, 0,28. Eu posso também plotar o gráfico disso. Então, eu vou vir aqui, Ethereum com USD e gero o gráfico. Se eu tivesse feito todas as entradas desse ano, eu teria acontecido isso com a minha curva de capital, sem reinvestimento. Então, se eu sempre entrar com um capital mínimo e sempre repetir aquele mesmo capital, a minha curva de capital vai variar, né? Eu vou perder algumas vezes, vou ganhar outras, vou perder outras, vou ganhar outras, só que no longo prazo, essa minha curva aqui está decente. Essa é a forma de trabalhar de forma objetiva, né? Então, vamos lá, ó, eu quero olhar aqui estatística direto, média móvel, vamos pegar lá a média móvel de 20 no time frame de 60 minutos. Vamos olhar aqui. Eu tenho aqui a estatística para alguns ativos, né? E eu já tenho elencado do maior para o menor, aquele que performou melhor para os demais. Então, Ethereum foi o que teve a melhor performance. Mesmo com uma taxa de acerto baixa, de 25%, ele teve um payoff muito elevado, que me deu uma expectativa aqui de 0,29. O que significa esse 0,29? Cada trade que eu entro, sendo ele ganhador ou perdedor, na média, né, eu ganho 0,29. Então, se eu tive, vou puxar aqui a calculadora, olha só, eu tive 985 trades, multiplicado por 0,29%, 985 vezes 0,29. Eu tenho 285% de lucro no período. E é mais do que o buy and hold, né? Se eu tivesse só comprado, vamos pegar aqui no gráfico diário, pelo menos aqui, se eu tivesse só comprado lá em janeiro de 2023 e mantido durante todo o período, deixa eu pegar de novo, aqui até aqui, eu estaria com 82% de lucro. Fazendo entrada e saída, entrada e saída, entrada e saída no gráfico em 60 minutos, eu tive 285% de lucro. Então, essa é a ideia, é por isso que a gente usa estatística para fazer trade. É óbvio que se eu estiver trabalhando no time frame de 1 hora, eu vou ter tantas entradas e saídas, e aí nós estamos falando de um mercado que trabalha 24 horas por dia, é óbvio que eu não vou conseguir fazer isso aqui manualmente. Eu vou ter que, de repente, usar um robô para isso. Ou eu posso também trabalhar com um pouco de atraso. Eu posso, por exemplo, quando eu ver o sinal aqui, não entrar diretamente. Ó, vou dar um exemplo. Aqui ele fechou acima da média móvel de 20. Ainda ficou branco. Só que eu não entro nesse. Eu colocaria a entrada, por exemplo, na máxima do topo anterior. Se ele romper, eu entro. Aqui, no caso, ele não rompeu. Então, eu não faço nada. Aqui, mesma coisa. Eu venho e coloco uma entrada nesse topo aqui, ó. Ver se ele vai entrar. Não entrou. E agora aqui, eu venho e coloco uma entrada nesse topo. Também não entrou. Então, eu economizo essas entradas. E olha só, aí eu coloco uma nesse topo aqui. Ele veio e entrou. E aí eu tive movimento mais contundente, entrando a partir desse topo.
É uma das formas de trabalhar, né? Eu sei que os sinais são bons, eu sei que no longo prazo eu tenho uma expectativa de ganho para cada um dos sinais. Mas se eu quiser usar a análise técnica junto com essas entradas, eu posso. Só mais um detalhe, por que isso daqui tende a funcionar? Porque quando a gente analisa o padrão de movimento do preço, a gente está analisando o padrão de comportamento das pessoas. Quando o preço está caindo, as pessoas compram, as pessoas vendem, o que elas fazem? E aí quando eu digo pessoas, é claro, são os traders, são as corretoras, são institucionais, todos os agentes que estão ali fazendo o preço se movimentar. Seja por especulação, como é o nosso caso dos traders, seja por quem faz hedge, quem pensa em longo prazo, os holders, tanto faz. O comportamento das pessoas está impresso no preço e é isso que a gente faz com análise estatística. Eu quero te convidar para você se inscrever no canal aqui e me acompanhar em lives. Eu vou começar a fazer lives aqui diárias sobre esse tipo de assunto, mostrando um pouco mais, mostrando como você vai fazer backtest, como que você vai escolher os seus ativos para tomar suas decisões. Então, se inscreve aí no canal, logo mais eu vou divulgar aqui qual vai ser o horário dessas lives e vou te convidar, tá bom? Na descrição desse vídeo eu também vou deixar aqui um link de um canal no Telegram e eu quero te convidar para você entrar lá nesse canal. Eu vou começar a compartilhar por ali entradas que eu faça e sinais muito bons que eu veja, tá? Sempre baseado em estatística, sempre mostrando ali aquelas que têm uma lucratividade no longo prazo muito boa, como aquela curva de capital que você viu ali do Ethereum, tá bom? Então é isso, em breve a gente se vê nas lives. Um abraço, tamo junto. Tchau!